como quebrar o ciclo de autossabotagem. Eu sou Manisha Gaia, terapeuta corporal especializada em sexualidade e no tratamento de traumas que afetam o seu prazer, seu tesão de viver, não só o tesão sexual. Hoje eu tô aqui pra gente falar sobre esse tema que todo mundo adora. Falar que a gente se autossabota, a gente não é feliz porque tem um desejo ali, né? Lá no fundo inconsciente, talvez, de se sabotar. É isso? Olha, eu acho que o primeiro passo pra gente quebrar essa coisa da autossabotagem é esquecer que existe o termo autossabotagem. Porque afinal de contas, ninguém escolhe se sabotar. Autossabotagem. A sabotagem já é uma parada que a gente faz intencionalmente, né? Eu vou, sei lá, sabotar um evento, sabotar não sei o que lá. Existe uma intenção por trás disso. E ninguém quer sabotar a própria vida conscientemente. O lance todo é que às vezes o nosso sistema, ele quer se proteger de coisas, de situações, de pessoas, porque ele já tem uma sofisticação para entender os sinais que às vezes a nossa mente consciente não tem bagagem, a mente consciente, ou simplesmente a gente quer ignorar. Tipo aquele macho escroto que tá chegando na nossa vida, ele faz toda aquela encenação de que ele é um cara foda, mas algo dentro da gente sabe que tem algo errado. Aí a gente começa a contar pras amigas, a gente fala, olha, ele faz isso e isso, as amigas ficam empolgadíssimas, elas falam, nossa, mas que legal, ele é seu príncipe. Só que você tá convivendo com a peça, né? Você tá ali, você saiu, teve o date, conversou, foi pescando sinais de que não é tão príncipe assim. Mas os sinais são tão discretos que às vezes a gente acha que os sinais eles têm que ser, tipo, claríssimos. Ah, esse cara é tranqueira. No começo ninguém é tranqueira, gente. E aí, o que acontece? A gente ignora, então, porque às vezes o cara tá te dando uma coisa que você... Porra, legal. Nunca recebi esse carinho, esse cuidado. Olha que coisa maravilhosa. E ok, então vamos lá, né? As amigas estão falando e elas viram pra você e falam, não se sabote. Isso é autossabotagem. Eu tô falando de uma situação de relacionamentos, mas isso acontece com tudo. Pode acontecer com trabalho e tudo mais. Então, o nosso sistema tem essa capacidade, essa inteligência, um sistema sofisticado de funcionamento. A gente menospreza isso, né? E aí a gente lê esses sinais. E o corpo quer se proteger disso. Então, muitas vezes não é autossabotagem. Olha só, te contei esse segredo. Então, para de se torturar, de se sentir culpada. Se você tá entendendo que há alguma coisa na sua vida, né, ou várias coisas, vão dar certo, de repente não dão. Vão dar certo, de repente não vão. A terapia vai te ajudar a entender por que sempre que você tá ali perto de conseguir uma coisa que você quer, algo acontece e você não consegue materializar, realizar, fazer acontecer, ir, né? Então a terapia vai ajudar a compreender todos esses cenários. Eu já ouvi uma teoria de que é sempre um processo quando a gente quer muito alguma coisa e aí existe uma queda antes do voo, assim, sabe? E eu acho que às vezes faz sentido essa teoria de que existe uma queda antes do voo pleno. Só que muitas vezes a gente fica aí na queda, que a gente acha que essa queda é o fim de tudo. Então, já percebeu que às vezes, antes de acontecer algo muito bom na sua vida, acontece uma série de coisas ruins? Minha gente, não precisa ser um padrão, né? Mas eu acho que isso é um alerta de coisas que a gente pode olhar, de coisas que a gente pode melhorar, de como a gente pode ter uma amplitude de visão das situações. Então, a terapia, ela serve pra isso. Pra gente parar de ficar só vendo aqui, assim, como se a gente estivesse... Já perderam o microfone aqui. Mas sabe, cavalinho, assim, quando a gente tá ali e só vê em frente? A terapia ajuda a ver, a adquirir uma visão macro sobre a vida, sobre as coisas, sobre você, sobre as situações. Então, minha gente, a autossabotagem, vamos riscar, porque senão a gente fica preso. A autossabotagem parece essa... esqueci do cavalo lá, como é que é? Ai, esqueci. Mas
tipo, a autossabotagem, parece que é isso aqui, mas a gente não coloca, mais uma vez, não coloca porque a gente quer, minha gente, tá bom? Então respeite o seu sistema de defesa, observe o que seu corpo tá querendo te dizer, porque que ele não tá deixando você fazer tal coisa, você tá se sentindo travada, vai observando, será que é um estado de hiperalerta? Porque às vezes é. Então, às vezes o boy é super legal e realmente ele dá sinais de que ele é legal, de que ele é massa. E aí você tá ali, né, traumatizadíssima com o ex-tóxico que você teve. E aí você não consegue dar espaço. Então, é muito importante que você entenda todos esses gatilhos que te bloqueiam, que te travam. E vá fazendo uma investigação sobre isso. A ponto de você entender, olha, agora eu não tô dando espaço porque eu ainda não digeri a dor que eu vivi, que foi muito semelhante, né? Tá se mostrando que a situação vai ser semelhante. Ou que pode também não ser, porque às vezes os monstros estão na nossa cabeça, né? Então, você entendendo o que é esse Barba Azul, não sei se vocês já leram Mulheres que Correm com Lobos, os meninos podem ler também. É incrível. Ai, tô me ajeitando aqui. É incrível Mulheres que Correm com Lobos, que tem um conto do Barba Azul, onde a Clarice, ela fala um pouco mais sobre isso. A Clarissa, ela vai explicando sobre... Existe o Barba Azul do lado de fora, por exemplo, o boy tóxico. Sim, ele pode ser esse predador que tá ali enfim, ele está sabotando a sua felicidade, intencionalmente, porque um cara narcisista, ele faz isso com você, um cara, uma mulher, enfim. Mas muitas vezes, minha gente, o predador é interno, né? São os nossos monstros, os nossos traumas, as coisas que a gente viveu e que não elaborou na terapia. Pelo amor de Deus, vai pra terapia! Pra poder a gente conseguir dar os passos que a gente quer dar nessa vida, para poder gozar em paz, para poder ser feliz, para ganhar dinheiro. Então, quais são os predadores? Vamos trocar essa autossabotagem, mas por esses predadores internos e os predadores externos que estão fazendo com que o seu sistema de alerta fique ligadíssimo, assim, você não consiga se entregar, não consiga viver, não consiga se jogar, tá? Então, saibam que é isso. É mais sobre um predador interno ou um predador externo que tá ali disparando os seus gatilhos. É muito bom que o seu sistema funcione. Ele só não precisa funcionar uma mosca que passa, porque às vezes é isso, sabe? Aquela coisa de ter um mega sistema de defesa, passa uma mosca aí já dispara um alarme. E aí, enfim, vem polícia, vem tudo, e é som, e é aquela bagunça, e são luzes. E esse é você. Esse é você quando você tá diante de algo novo, de algo diferente, enfim, aí o seu sistema fica aqui doido. Que às vezes ele prefere o caos conhecido do que a paz, que não sabe o que é paz, porque o sistema não entende o que é paz, mas do que o desconhecido. Então não é melhor, você já parou pra pensar nisso? Que às vezes é melhor você ficar ali e numa situação que você consegue administrar, porque você já consegue, já sabe lidar com o caos, do que se jogar numa experiência nova. Então, aí sim, por que você tá nessa? Por que você ainda continua nesse ofurô de cocô, como diz uma amiga? Sabe o sapinho que vai pra panela e não percebe que a água vai aquecendo e de repente já era? Então não seja esse sapinho, minha gente. Mas mais uma vez, vamos riscar essa palavra de autossabotagem, porque no fim ninguém quer ser infeliz, não é? Ninguém quer ficar se sabotando. A gente não precisa de mais essa culpa, tá bom? Então, bora pra terapia pra entender quais são os seus predadores naturais.